Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos vivendo dias bem difíceis, dias diferentes, né? Hoje nós estaríamos com certeza já na igreja com as nossas atividades dominicais, mas infelizmente não é possível. Eu convido você, nesse tempo que você tem que ficar dentro de casa, você não pode sair para estar na igreja, que você não deixe de cultuar, de glorificar a Deus. Nós temos compartilhado algumas devocionais durante a semana. Compartilhe essas devocionais com aqueles membros da família que não têm acesso ao WhatsApp. Leia com eles, ore, aproveite esse tempo também para que muitas vezes nós reclamamos que não temos tempo em família e agora nós temos que criar formas de estarmos juntos dentro do mesmo ambiente e que você aproveite da melhor forma esse tempo, que você veja coisas que possam te edificar, trazer paz, trazer esperança ao seu coração, e a palavra de Deus é a melhor maneira para fazer isso. Eu queria também chamar a sua atenção para aquela frase que nós temos falado, a igreja, o templo. O templo está fechado, mas a igreja, ela não está fechada, ela está viva, ela está atuante, ela está orando pela nossa nação, pelo mundo, e ela está clamando a Deus, orando, glorificando a Deus, ainda que nos lares. E essa oração, ela nos une. No meu lar, no seu lar, nós estamos orando, buscando o mesmo Deus com o mesmo objetivo. E tenho certeza que quando isso passar, e vai passar, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem o controle de todas as coisas, vai passar, e quando passar nós estaremos mais fortes ainda. Eu gostaria de, nessa noite, deixar uma palavra para nós meditarmos. Durante essa semana eu vi algumas analogias interessantes, comparando as pandemias, comparando a enfermidade, principalmente o coronavírus, com o pecado, dizendo que o pecado é uma doença, comparando o pecado a uma doença. E o que nós mais almejamos nesses dias, nesse cenário de pandemia, de uma doença que assola todo mundo, é que se encontre a cura, o medicamento que possa vir ser eficaz no combate ao coronavírus. A gente já viu nesses dias aí que há pesquisas sendo feitas com o objetivo de alcançar medicamentos aí, até que já existem, né? Medicamentos que já existem que possam ser aplicados no tratamento, ou então novas fórmulas. Esses dias foi anunciado aí de um medicamento que já é conhecido no país, mas temos que continuar orando, né? Eu penso que toda pessoa que hoje se encontra com diagnóstico de infectado pelo coronavírus, ele está ansioso por essa descoberta. E nós também, claro, porque nós não queremos isso se agrave mais. E eu tenho certeza que todo mundo que está doente, ele quer a cura. E porque justamente sabem que estão doentes, que estão com uma enfermidade terrível. Eu sei que muitos gostariam de ter essa resposta. Onde, quando, o que pode curar essa enfermidade? E como adquirir esse remédio? E se eles soubessem, eles fariam todo o possível para buscar. O pecado é uma doença que contagiou o mundo todo. Diferente do coronavírus, que está se espalhando pelo mundo gradativamente, vai contagiar alguns, não vai contagiar outros. O pecado, ele contagiou o mundo todo e todo ser humano ele é contagiado, digamos, pelo vírus do pecado. E o pecado não dá para evitar lavando as mãos, não dá para evitar tomando atitudes próprias e dizer, não, eu estou isento do pecado. Ninguém é isento do pecado. A Bíblia diz pelo contrário, todo homem é pecador. E a consequência do pecado é pior do que qualquer uma doença que você já viu. Qualquer doença que você conheça, ela pode provocar a morte física. Mas o pecado, além da morte física, também produz a morte espiritual e a morte eterna. Traz tristeza, traz desesperança, e por isso é uma doença das mais terríveis. A doença do pecado, ela é perigosíssima, ela atinge todos, e não existe uma vacina criada pelo ser humano, um remédio criado pelo ser humano, mas existe uma cura disponível a todos,
que foi providenciada pelo nosso Senhor, pelo nosso Criador, nosso Pai Celeste, e essa cura se chama Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero meditar nesta noite, no texto que se encontra em Romanos capítulo 6, do verso 14 ao verso 23. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no verso 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí há algumas perguntas retóricas que o apóstolo Paulo faz, buscando chamar a atenção dos crentes de Roma a respeito da postura diante do pecado depois de se encontrar a cura em Cristo Jesus. Verso 15 diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis e sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, eu queria que você pensasse comigo. Se o pecado é tão danoso ao nosso ser, à nossa vida, ao ser humano, se o pecado é tão triste, ele causa consequências terríveis, ele pode matar a nossa alma, nos banir para sempre da presença de Deus, da graça e da misericórdia de Deus e levar para o inferno, porque as pessoas não querem cura. Pensando sobre isso, eu falei, pensando por que o pecador não busca a cura? A primeira coisa é porque muitos pecadores desconhecem que estão doentes. Isso é a pior coisa que pode existir para o enfermo. Desconhecer que está doente. Porque quando você está doente, você toma as devidas precauções, você toma as medidas para tratar a doença. Mas quando você não sabe, você não só continua vivendo uma vida louca, desregrada, como também começa a colocar a sua vida e a vida dos outros em risco. Há pessoas que desconhecem que são doentes, que são pecadores. Para isso, a palavra de Deus vem nos confrontar, vem mostrar para nós o que nós deveríamos ser e o que nós somos, e o que nós podemos ser em Cristo Jesus. Outros desconhecem a letalidade do pecado, até sabem que são pecadores, mas brincam com as consequências do pecado. Como Sansão, por vezes, estão enamorados do pecado, estão brincando, se aventurando nos prazeres deste mundo e acham até que podem encontrar felicidade nos prazeres. Talvez até caiam no mesmo engano que Adão, que Eva caiu, quando Satanás tentou mostrar que desobedecer a Deus não era tão grave assim. Triste situação. Mas eu gostaria que, olhando para esse texto, nós tirássemos algumas lições para a nossa vida nesta noite. Primeiro, a certeza de que Jesus é a cura do pecado. O verso 23 diz, porque o salário
do pecado é a morte. Salário é paga. O que o pecado causa, o que o pecado nos faz é receber morte por consequência dele em nossas vidas. Só que existe um antídoto, existe uma cura, e a cura está no dom gratuito de Deus. É só Deus quem pode dar a cura. Nós não podemos nos justificar, nós não podemos nos salvar, nós não podemos escapar do pecado sozinhos, por nós mesmos. Mas somente Deus pode nos salvar. E Ele nos salva através de Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há vida eterna sem Jesus. Portanto, Jesus é a cura para o pecado. Está certo na sua vida já? Você realmente tem certeza de que Jesus é a cura para essa enfermidade? Você tem propagado isso a todos os seus? Você tem vivido essa cura em sua vida? Essa cura, ela não é uma cura transitória. Outra coisa que eu queria ver com você. Olhando para o texto, no verso 14, o primeiro verso que nós lemos, diz aqui que essa cura é definitiva, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Ou seja, uma vez administrada essa cura, esse remédio em nossas vidas, em nossa alma, o pecado não tem domínio sobre nós. Que verdade maravilhosa. Talvez vão encontrar medicamentos aí que possam amenizar por um tempo o coronavírus. Mas, por vezes, ele pode voltar. Mas, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos, de uma vez por todas, libertos do pecado. Bom, mas esse libertos do pecado, essa cura operada em nós, como eu disse, não é uma cura transitória, momentânea, mas Jesus é a cura definitiva e Ele nos capacita a viver uma vida diferente, uma vida nova. Hoje, o grande problema do vírus, ele precisa de encontrar um corpo para se hospedar, né? O vírus, ele causa mal se ele tiver um corpo para hospedá-lo. O pecado da mesma forma. O pecado, ele, quando encontra o corpo, né, o ser humano para hospedá-lo, ele consegue destruir, ele consegue entristecer, roubar a alegria, ele consegue matar. Mas quando Jesus é alcançado, né, por essa vida, nossas vidas, elas agora são transformadas e o Senhor nos proporciona uma nova qualidade de vida. E é isso que o verso 22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, uma vez administrada a cura em Cristo Jesus, nós podemos viver diferente, viver uma vida de santificação. Não precisamos viver mais sob o domínio do pecado, não precisamos viver como escravos do pecado. Logo, se Jesus já é Senhor e Salvador da sua vida, não tem por que mais sofrer com os abalos, sofrer com as mazelas que a doença chamada pecado causa no ser humano. Nós temos em Cristo Jesus o Espírito Santo que Ele nos deu, que habita em nós. Ele nos capacita a resistir, a ter anticorpos espirituais para resistir os males do pecado e viver uma vida feliz na presença de Deus. Eu não quero que esse vídeo se torne longo, mas eu gostaria que concluir essa mensagem reafirmando algumas coisas nesta noite. Primeiro, Jesus é a cura para o pecado. Jesus é a cura para o pecado. Creia nisso, pregue isso às pessoas, afirme isso à humanidade que está agora temerária com o coronavírus. Alerte que existe uma doença muito pior do que coronavírus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos precisam de cura. Todos precisam de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E eu gostaria que, se você que está me ouvindo através desse vídeo, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está aí apavorado com o coronavírus, eu quero te chamar a parar e pensar um pouquinho sobre a sua vida, sobre uma doença que pode
muito mais que tirar a sua vida neste mundo, tirar, não permitir que você tenha a vida eterna. Causar a morte eterna. Pare para pensar a respeito disso. Para pensar que você pode viver livre dessa doença, se tão somente você crer em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e aceitá-lo como Senhor da sua vida. Eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Se você tem alegria de já ser curado do pecado, ter Cristo Jesus, não viva mais com medo, nem viva as práticas do pecado. Você tem resistência, você tem anticorpos, você tem saúde espiritual para resistir. Você tem meios para buscar o fortalecimento do Senhor para resistir o pecado na sua vida. Portanto, santifique a sua vida a cada dia. E se você ainda não tem, deixe de ser escravo e venha também caminhar. Venha caminhar livre, liberto da escravidão do pecado. E venha saber o que é uma nova vida. Venha saber o que é ser realmente livre do domínio do pecado. Eu quero orar por você, quero orar pela nossa nação e orar pela nossa igreja. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor porque temos a tecnologia para nos aproximar. Senhor, que essa mensagem chegue aos corações, que haja realmente conversão nesse tempo. As pessoas estão apreensivas, Senhor, com essa pandemia. E eu creio, Pai, que essa pandemia, essa doença, ela está debaixo da Tua soberana mão. O Senhor governa em todo o tempo. E essa é uma voz que nos chama a atenção para lembrarmos, Senhor, de que somos pecadores, estamos nesta terra sujeitos a males, mas temos um Senhor e Salvador. E é tempo, Senhor, de nós nos debruçarmos na Tua palavra e relembrarmos as promessas do Senhor para as nossas vidas. Que nós não devemos temer aqueles que podem tirar, ó Pai, a nossa vida física, mas sim aquele que pode banir a nossa alma da vida eterna. Nós devemos, Senhor, estar atentos, Senhor, ao Teu querer e à Tua vontade. Eu quero orar por esses que ouviram essa palavra agora. Fortalece cada um nas suas necessidades, ó Pai. Liberta-os, Senhor, transforma, converta-os, ó Pai. E que ainda os dias que teremos que ficar, ó Pai, afastados do convívio, o Senhor nos sustente, ó Pai. Teu Santo Espírito nos habilite, Pai, a buscar ao Senhor de forma agradável. Que o Senhor fale conosco através das palavras, através dos cânticos que ouvirmos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a cultuar o Senhor dentro de casa, ó Pai. E que o Senhor proteja os nossos irmãos, os profissionais, Senhor, que tem que sair para trabalhar. Que o Senhor guarde-os, ó Pai, guarde os médicos, guarde os enfermeiros, guarde todos aqueles profissionais, Senhor, os motoristas, todos aqueles que têm que sair da sua casa para fazer, ó Pai, com que o mundo, ó Pai, gire, para que as coisas aconteçam, que o Senhor esteja sustentando, dando saúde e vida. Oro também, Senhor, por aqueles que já estão nos hospitais. Ó Pai, tem misericórdia deles, ó Pai, cuida deles ali naqueles leitos, ó Pai. Sei, ó Pai, com as nossas igrejas que estão de portas fechadas, que elas, Pai, possam dar um bom testemunho nesse tempo e que nós viemos a proclamar um verdadeiro evangelho de amor. Ó Pai, agora eu te peço pelas nossas lideranças, ó Pai. Tira, Senhor, todo o orgulho, toda a presunção, ó Pai, todo o egoísmo do coração deles, ó Pai, que eles possam pensar um pouco mais no coletivo, no povo, e que eles possam se juntar, ó Pai, deixar as diferenças de lado por um tempo, para buscar unir forças para combater, ó Pai, esse mal que assola este povo. Eu rogo, Pai, pelos recursos, eu rogo pelos empresários, que eles tenham condições, Senhor, de manter o emprego dos trabalhadores. Eu oro, Senhor, pela aqueles, Senhor, que estão sozinhos, às vezes, dentro de casa, que o Senhor seja a companhia deles. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente, agradecemos porque o Senhor é conosco e agradecemos porque temos certeza de que tudo isso vai passar e quando passar, estaremos glorificando, exaltando e bendizendo ao Teu nome.
Glorifico o teu nome nesta oração e rogo a tua bênção, Senhor, sobre cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as ternas consolações do Santo Espírito seja sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e uma boa noite em Cristo Jesus.